Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um ImbraCast. Hoje eu recebo aqui Felipe Dalolio, PhD em zootecnia, ou seja, pós-doutor em zootecnia, um bate-papo muito agradável. Felipe, seja muito bem-vindo aqui ao estúdio em Jaguariúna. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado. Prazer é todo meu poder conversar com vocês aí a respeito de assuntos diversos aí da nutrição animal. Felipe, vamos começar falando um pouquinho sobre, não sobre carreira hoje, mas falando um pouquinho sobre curiosidades do mercado de monogástricos, para depois a gente falar um pouquinho, brevemente, de ruminantes, para quem entende bastante, para quem talvez não tenha tanta familiaridade com esses mercados. Hoje é uma crescente, quando a gente fala sobre necessidade de produção de proteína animal, o consumo de carne, por exemplo, de aves, né? Aves têm um peso muito grande na mesa do mundo inteiro, não só do brasileiro, né? Assim como a carne bovina. Mas a carne de aves ela tem uma demanda e uma capacidade de tempo de produção bastante acelerada. Perfeito. Dito isso, algumas coisas são muito interessantes quando a gente fala, né? Usa-se muita tecnologia em aves hoje. Qual é a principal diferença da nutrição de aves em termos de tecnologia? Se você fosse fazer uma análise de produtos ou mesmo tecnologias que são utilizadas ante ao mercado de ruminantes? Bom, é um conceito muito amplo, né? Existe uma gama de produtos, conceitos, métodos, sejam eles quantitativos, qualitativos, para mensurar o termo produtividade animal e, mais especificamente, avicultura. Hoje, como você bem mencionou, a avicultura ela é o setor que mais absorve tecnologia, seja ela com uso de equipamentos, né, para resfriamento, enfim, para aquecimento também em situações de animais jovens, mas também para tecnologia tanto da forma física da ração, temos aí peletização, expander, rações fareladas, extrusão em alguns casos, né, para algumas espécies, ou micropeletização, mas também com o uso de aditivos. Quando nós abordamos o termo aditivo, às vezes as pessoas pensam numa situação mágica que vai misturar conceitos já existentes e que vai provocar aí... Não tem milagre, né? Aumentos muito enormes de produtividade. Na verdade, o termo já diz aditivo. Ele é colocado depois que tudo o mais já está estabelecido. Se a gente fosse pensar numa pirâmide, ele seria aquele topo da pirâmide, né? Sem ele, os pilares de baixo não se sustentam, né? Sem alguns deles, e sem eles a produtividade encarece, a carne fica mais cara e a gente perde, então, tecnologia. Nós temos aditivos nutricionais, tecnológicos e aditivos relacionados a aspectos sanitários, né? Hoje, vamos pegar aditivos nutricionais. Nós temos aí enzimas, né? Sejam elas proteases, carboidrases, fitases, complexos enzimáticos, que nada mais são do que a junção dessas tecnologias. Nós temos emulsificantes, todos eles na tentativa de ou melhorar o aproveitamento dos alimentos já existentes na dieta, né? Destruir os fatores antinutricionais e, em última instância, custo, né? Nós temos aditivos ligados a aspectos sanitários, aditivos que reduzem micotoxinas, por exemplo, né? Nós temos aditivos que reduzem coccidiose, os anticoccidianos. Nós temos aditivos que reduzem a carga de bactérias, sejam eles os antibióticos clássicos, né? E também temos as alternativas aos usos de antibióticos. Se nós formos pegar hoje ácidos orgânicos, fitogênicos, probióticos, prebióticos, óleos essenciais, é uma gama muito grande que ora prometem e cumprem, né, alguns deles, em mitigar bactérias ou melhorar a digestibilidade fruto dessa mitigação, traduzindo saúde para o animal. E saúde é igual a desempenho. E temos alguns aditivos fronteiriços, né? Quais são? Se nós pensarmos hoje, nós temos principalmente, que o ramo de PET já utiliza, né, aí com proteínas hidrolisadas, mas o conceito é um conceito velho, mas uma tecnologia nova, né? Se a gente pensar hoje, seriam os aditivos ativos ou bioativos. Dentre eles, nós temos aí os principais, que são os peptídeos. Nós vamos falar sobre isso já, que eu Perfeito. sei que é um assunto que você tem um conhecimento bastante interessante para passar. Sim.
esses aditivos e essas tecnologias de produção são mais utilizadas no mercado de monogástricos do que normalmente no mercado de ruminantes no dia a dia? Hoje sim, eu acho que até pela facilidade da adoção de tecnologia, né, do setor de avicultura em si, ela tem a maior capacidade de absorver essas Por que tecnologias. você acha isso, Felipe, que tem mais essa capacidade? Pelo nível de adoção tecnológica, então, assim, o produtor ele sabe que se ele não aquecer o Ele galpão, mede, né? o pintinho não cresce, né? Se ele não fornecer as exigências nutricionais, o animal não se desenvolve. Se ele não aumentar a eficiência produtiva, ele não ganha lucro. Se não melhorar a qualidade dos produtos nutricionais, não vende, né? Então, ele mensura. E por ter a mensuração da escrituração desde a matéria-prima até o produto final, é mais fácil você ter o entendimento da adoção de uma tecnologia para alguma coisa específica. Então, ora o problema vai ser uma coccidiose, ora uma salmonela, ora uma coli, ora uma diarreia inespecífica e ora um aumento de produtividade para reduzir custo. Onde eu queria chegar é uma corrida mais curta, né? Quando a gente fala de uma Perfeito. ave, ela pode variar em 37, normalmente até 45, 46, em média. Pode ser menos ou mais, depende Sim, do que existe aí perfeito. de desafios ou de, eventualmente, target de determinadas operações, né? Mas é uma corrida curta, então se errar numa corrida curta é difícil arrumar isso. Exatamente. Sobretudo aí, se a gente for, eu tive a experiência de morar no Rio Grande do Sul, que inclusive, né, quando a gente conversa agora está aí sendo afetado por essas intempéries climáticas, fica aqui o nosso apelo aí para ajudar as pessoas. O apelo e me perdoe, Felipe, sim, toda a solidariedade aos nossos irmãos gaúchos que estão passando talvez pelo momento mais difícil na sua história. E todos nós agora nesse momento precisamos entender isso e nos unir junto com eles, especialmente agora, a hora que os problemas passarem dessa fase que já está difícil, mais problemas seguirão adiante e vai ser muito importante a ajuda de todos, né? Perfeito. E desculpa mais uma coisa, mas o Gaúcho deu uma aula pra gente de integridade de CPF, né? Sim, solidariedade. Solidariedade de empatia. Pessoas, empatia, deles mesmos, né? Sim. Não de órgãos governamentais, mas Sim. Ser humano ajudando ser humano, viu? Muito bonito isso. Sim. Apesar de tudo que está acontecendo de triste, né? É tido como pessoas fechadas, né? Eu tenho morei 2 anos eu adoro. lá. Tenho muitos amigos gaúchos. Grande estima pelos gaúchos. Tem um que está trabalhando muito pesado, o Grecelê, nesse processo todo, resgatou bastante gente junto com outras pessoas. Grecelê, um abraço do fundo do meu coração para você e todos os irmãos gaúchos. Perfeito. Então, a região, se a gente for pegar do Paraná para baixo ali, tem muita produção do griller. O que é o griller? É um animal que fica menos tempo no ciclo de produção. Então, se errar em qualquer das etapas, seja inicial, crescimento ou ali um leve acabamento, aproveitando a curva de crescimento do animal, de acordo com a sua aptidão genética, você prejudica todo o sistema de produção. E o custo é centavos por ave, que vira milhões por dia, e assim sucessivamente, que vai impactar no custo aí da carne para o consumidor. Um pequeno desvio vira um grande problema. Perfeito, exatamente. A questão toda até de mensuração disso aí, me esclareça um pouco mais sobre o assunto, se possível. Qual é a gente fala muito a questão relacionada ao custo de produção, todas essas tecnologias, inclusive de produção dentro da indústria para melhorar o pellet, o micropellet, o expander ou qualquer outra tecnologia adotada. Mas no final das contas, existem alguns pontos muito importantes no segmento de monogástricos que são preponderantes para fechar a conta. GMD é importante como no setor de bovinos, conversão alimentar, que eu sei que é muito mais mensurada lá, é importante. O que você elenca como sendo pontos, além do custo, que impactam diretamente, aí sim, no custo de produção da carne? Sim. Muitas vezes, né, igual eu tenho às vezes uma visão um pouco mais enviesada por eu ter ficado muito tempo na academia, mas muitas vezes na academia nós nos preocupamos com índices, né? Redução de conversão, melhoria de digestibilidade, aumento de metabolizabilidade de nutrientes, fixação de nitrogênio, redução de gordura abdominal, melhoria de qualidade da carne. Só que esses pilares não se sustentam se eu não tiver eficiência lucrativa na produtividade. Quando nós pensamos em indústria,
alguns fatores são muito importantes. Ganho de peso diário, ele vai impactar na quantidade de carne disponível no abatedouro. A quantidade de carne disponível no abatedouro, seja ela mensal, anual, diária, que vai determinar o volume de venda de carne que vai sustentar a produtividade. A conversão ela é importante, mas mais do que medir ou mensurar a eficiência desses animais em converter a ração em carne, que a conversão em última instância é isso, é mensurar também o custo alimentar, né? Muitas vezes eu tenho um impacto de uma tecnologia preponderando sobre um leve custo ou uma mantença de um custo de dieta, mas reduz o custo alimentar, aumenta a produtividade e aumenta a liquidez de carne que eu vou ter no final do dia para poder comercializar. Então, essas nuances que eu acredito serem as mais efetivas é mensurar variáveis produtivas associadas a custo. A tomada de decisão não pode ser só custo e a tomada de decisão não pode ser produtividade. É aliar as duas coisas, seja ela com programas hoje de predição, né? A gente já tem hoje ferramentas disso, seja ela mensurando tecnologias na formulação em aspectos sanitários. A gente não pode esquecer, né, que genética, sanidade e nutrição são pilares que andam juntos, né? Quando a gente está falando de um, a gente invariavelmente está falando dos outros, mas linkar isso tudo a rendimento, a eficiência, né? Que vai traduzir em qualidade de carne para os consumidores. O mercado de ruminantes tem melhorado cada vez mais as suas métricas de mensuração ao longo dos anos. A gente tem visto uma preocupação muito grande há muito tempo com o ganho médio diário, porque esse é talvez o fator que impacte mais diretamente a correlação de produção de carne num custo melhor, mas também agora muita gente olhando para a conversão, para a eficiência da conversão alimentar em relação ao ganho, né? Isso acho que o processo todo de custo de matéria-prima ensinou para a gente, né? Hoje, apesar de estar no momento de cereais de custo de dieta um pouco mais razoável agora, nem sempre é assim e a gente sabe que isso muda, né? Aves sempre foi, né, um desafio, porque o estoque também das integradoras não é muito longo, né? Às vezes no confinamento tem gente que com determinados grãos consegue passar quase que uma safra, né? Com silagem, com algumas outras grãos de milho, né? Em aves é muito rápido essa mudança, né, Felipe? Fala um pouco, né? O cuidado do uso da tecnologia também tem a ver com isso? Ter a máxima eficiência de cada ingrediente naquele determinado momento que está disponível? É por isso que assim, é importante, até neste ano agora, nós tivemos o lançamento das tabelas de exigências nutricionais, por isso que é importante nós termos norteamentos de exigências nutricionais dos animais, em que eu vou atender a conceitos como energia, aminoácidos limitantes, relação de aminoácidos, teor de cálcio, fósforo, todos esses nutrientes e a energia, para balancear e contrabalancear essa conta, porque é o atendimento dessas exigências nutricionais de forma efetiva que vão me possibilitar trabalhar com alimentos alternativos, escolher quais alimentos eu trabalho na safra e na entre-safra, se eu trabalho de forma a maximizar o desempenho dos animais ou redução de custo fixo, né? São todas essas nuances que vão determinar. A meu ver, é sempre a interseção disso tudo, é a resultante, né? Você tem um fator custo, seja ele pela matéria-prima, para atender às exigências nutricionais, seja pelo uso de aditivos tecnológicos e nutricionais, seja pelo uso de aditivos sanitários. E ver o fator custo de produção. A resultante disso é o custo alimentar. E o custo alimentar associado à eficiência é que vai traduzir aí o sucesso da atividade. Existe muita situação, eu tenho acompanhado mais de perto agora o setor de monogástricos do que num passado a médio prazo aí. E a gente olha muito, às vezes, a tomada de decisão momentânea, né? E muitas vezes pelo custo da matéria-prima, esquecendo do custo de produção final, às vezes, né? Exato. Isso é um ponto de alerta, Felipe, porque a eficiência ela não pode ser jogada fora? Não, de forma nenhuma. Baixa eficiência é calor e calor é jogar energia fora, né? Perfeito. Jogar nutriente fora, que vai impactar não só no custo, tá? Nós vamos ter impacto aí também em relação a questões ambientais.
Se eu tenho uma redução do aproveitamento do nitrogênio oriundo da dieta, eu estou impactando isso ambientalmente. Explica mais isso para mim. Se eu não aproveito o fósforo, eu estou impactando isso ambientalmente. Bom, o animal ele não consegue, infelizmente, né, ele não consegue aproveitar tudo que ele come, né? Ele é uma maquininha que tem um ligeiro grau de eficiência. Se a gente for pensar aí naquelas aulas clássicas de partição de energia, nós temos energia bruta, né, oriunda da dieta, que é o somatório de toda a energia contida nos alimentos, e como resultante nós vamos ter a energia líquida, que no final das contas vai ser para ele manter e para ele produzir, né? A energia líquida de mantença e energia líquida de produção. Então a produtividade ela é um limiar muito específico entre a máxima eficiência do animal, né? Se eu tenho a não eficiência ou um aumento da excreção de nutrientes para o meio ambiente, eu estou impactando do ponto de vista ambiental. Porque, desperdício também. Exato. Né? O animal vai excretar nitrogênio, esse nitrogênio vai virar nitrito, vai virar nitrato, vai virar amônia, é um gás poluente, vai virar óxido nitroso, que vai impactar ambientalmente. E o fósforo... Mesmo que seja convertido depois em adubo orgânico, você está perdendo em eficiência de produção. Você está perdendo em eficiência de produção. Você está jogando fora aquilo que você lutou tanto para colocar na dieta. Porque você escolheu a matéria-prima, escolheu os aditivos tecnológicos, a quantidade de ração a ser ofertada para os animais, a forma física de ração, para no final das contas ele jogar ou lixiviar isso em excesso, o que não é interessante nem inteligente do ponto de vista produtivo. E essa pressão cada vez mais está ligada também a custo, né? Sim. Não sim. só a questão ambiental, mas a questão de custo de produção. Sim, né? Hoje o conceito de One Health, né? Saúde única, né? Em que a produtividade dos animais impactam a saúde humana e a saúde humana é impactada pela saúde dos animais, né? Esse conceito de saúde única, ele é muito importante e eu acho que é uma medida que veio para ficar, que alia as duas coisas, né? Bom, ao longo do teu tempo, inclusive logo depois da academia, do pós-doutorado concluído e antes do pós-doutorado, sei que você trabalhou por muito tempo com pesquisas, com grandes nomes que nós temos na zootecnia do nosso país, como o Dr. Bertechini, Vinícius Cantarelli e outros tantos fantásticos profissionais, educadores, ensinadores e pesquisadores. E você testou muita tecnologia no centro de pesquisa, né? Antes de trabalhar no mercado, né? Dessas tecnologias todas, eu queria que você navegasse um pouco a importância, vamos começar primeiro aqui, de uma coisa que está começando a andar em bovinos de corte, que são enzimas, né? Por que eu falo bovinos de corte? Porque aqui tem muita gente dentro do nosso canal que é de pecuária de corte. Então é muito importante a gente fazer essa correlação. São muito bem-vindos os novos entrantes aqui da área de monogástricos, mas é muito bom fazer essa correlação. As enzimas hoje nós utilizamos muito menos do que, por exemplo, é utilizado na nutrição de monogástricos, ou seja, ruminantes utilizam ainda menos, a adoção é menor, lógico, por questões óbvias de diferença entre os metabolismos dos Sim. animais, né? Me explica um pouco mais o que você acha sobre isso, quais são os benefícios que você tem visto ao longo do tempo com a entrada dessas enzimas e alguns tipos diferentes, e depois nós vamos falar de tecnologias novas. Tá, bom. É outro tema muito amplo, enzimas, né? Se a gente for olhar tipos, como a gente pegar a definição do que é enzima, né? Ela está atuando sobre um substrato específico, né? Então é a molécula que vai atuar sobre um substrato específico. Então a carboidrase vai atuar sobre carboidratos. A protease vai atuar sobre proteína. E os emulsificantes vão atuar aí sobre gorduras, seja na emulsão, seja na formação de micelas, seja na melhoria aí, dos sais biliares, da digestibilidade da gordura em si, né? Se nós formos pegarmos as proteases e carboidrases, o que elas fazem, né? Elas aumentam a possibilidade de utilização de alimentos alternativos, por exemplo. Porque Melhor eficiência. Melhor eficiência, porque são alimentos que têm maior fator antinutricional, né? Então, por as enzimas quebrarem esses fatores antinutricionais, ela aumenta a adoção de alimentos alternativos. Outro ponto, melhoria da digestibilidade das dietas, né? Se nós formos pegar hoje, por exemplo, um falé de soja. Se você não tiver conhecimento da solubilidade proteica, do índice de urease e do fator inibidor de tripsina, você não tem muita medida para mensurar a qualidade do farelo de soja.
né? Então, para melhorar a dieta aí do farelo de soja ou da ração como um todo, utiliza essas proteases, exato. Então, aumenta o aporte de proteína, de aminoácidos e de energia para o animal. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com 10 tipos de farelo de soja lá na UFV, né? Que foi muito interessante. Em Lavras? Não, em Viçosa. Em Viçosa, tá? desculpa. O UFL é Lavras, o UFV é Viçosa. Tive a oportunidade de trabalhar Me perdoem, por favor, lapso. Com uma série de colegas que hoje estão no mercado, de pertencer ao grupo, eu não posso deixar... Você é formado em Viçosa, né? Não, formei em Diamantina. Em Diamantina, depois Viçosa você... Depois eu fiz o doutorado em Viçosa. Doutorado em Viçosa. Pós-doutorado em Lavras. Em Lavras, é isso. Aí eu tive a oportunidade de trabalhar, não posso deixar de mensurar aqui, com o professor Albino, né, que infelizmente faleceu esse ano. Uma história e do grupo, fantástica. Sim, do grupo ali do professor Rostanho e demais colegas, enfim, que hoje estão... E Rostanho é uma referência. É a referência hoje em exigências nutricionais, desde a década de 90 para cá, com os primeiros lançamentos ali das tabelas, né? Bom, então, o que nós verificamos? Que a partir da qualidade dos farelos de soja, foram 10 farelos de soja da Bahia ao Rio Grande do Sul, você conseguiria colocar todo mundo numa mesma equidade de qualidade com a adoção ou não de enzimas a partir da qualidade do farelo de soja. Então, abre espaço para a utilização de outros alimentos. As carboidrases são muito importantes porque tem uma fração de carboidrato oriunda de fibras, né? Que a gente não consegue, os animais monogástricos não conseguem digerir e ficam muito para a microbiota. Muitas vezes essa microbiota fermenta e gera aspectos indesejáveis, né? Dependendo do tipo de carboidrato. As carboidrases conseguem quebrar esses carboidratos e disponibilizar energia para os animais. E a primeira enzima que foi adotada com relação a aspectos ambientais para diminuir a mitigação do fósforo nas excretas, a fitase, né? Que é amplamente usada. Que, a meu ver, hoje ela não existe dieta sem fitase, hoje, né? Principalmente para monogástricos. Porque ela vai quebrar a molécula de fitato, vai disponibilizar a energia que estava contida aí nos vacúolos, vai disponibilizar aminoácidos, vai disponibilizar o fósforo para os animais e vai possibilitar aumento de produção. Então, as enzimas são ferramentas muito interessantes para atendimento de requerimentos nutricionais que os alimentos sozinhos não conseguiriam de forma efetiva, reduzir ambientalmente impactos da não digestibilidade eficiente dos alimentos, reduzir custos de produção, é muito importante, porque as enzimas carregam, em virtude da sua capacidade de quebra, uma matriz nutricional, dependendo aí de cada tipo de enzima, e elas vão possibilitar, em última instância, aumento de eficiência quando a gente engloba todas essas características que elas possuem. Eu citei muito o caso da enzima, porque a gente olha muito hoje novos produtos entrando no mercado, por exemplo, de bovinos de corte, e a gente olha o mercado muito maduro para isso em monogástricos, né? Mas existem novas tecnologias que estão surgindo. Por favor, vamos falar sobre moléculas e tecnologias, né? Não produtos especificamente, para não agradar e desagradar nenhum colega aqui que tenha o seu produto na sua empresa e não seja citado aqui, né? Sim. Aqui, novamente, nós não falamos sobre empresa específica, apesar de ser um canal Imbra, mas é um canal para divulgação de tecnologia, que tecnologia é importante. Quando você melhora a produtividade lá no campo, você melhora tudo para todos, né? Inclusive para quem está comprando um alimento mais barato. Exato. Novas tecnologias, e você falou ali atrás dos peptídeos bioativos. Sim. Quais são as diferenças? Como é que está entrando a tecnologia hoje? O que você conhece da tecnologia? Como é que funciona isso? Quais são as implicações de uso para melhoria ou não? Pode ser utilizada com as tecnologias, por exemplo, como as enzimas que têm a sua matriz hoje. Sim. Como é que funcionam essas tecnologias? E essa especificamente? Sim, eu tive a oportunidade de começar a conhecer um pouco a gama de peptídeos ali em meados de 2019, em trabalhos pré-pandemia ali ou pandemia, né? Em trabalhos em conjunto com o professor Beterquini, que eu tive a honra de participar do grupo dele. Então, era ainda um termo muito desconhecido. E amplo, né? Amplo demais. Poxa, o que é um peptídeo? É a junção de 2 aminoácidos, ele é um pedaço de uma proteína, ele vai fornecer valor nutricional, ele entra como se fosse uma quebra parcial de um farelo de soja, então existia ainda algumas nuances. Como eu mencionei, é um tema velho, mas Por que a velho? abordagem é nova. Existe há muito tempo?
Não, se nós formos analisar o que o peptídeo, né? Quando a gente fala peptídeos bioativos, parece que é uma coisa muito distante, né? De nós. Vamos citar alguns peptídeos aí que controlam o nosso corpo, por isso que eu falo que é tema velho, e na verdade é assunto novo, né? A insulina é um peptídeo, o GH é um peptídeo, né? O GLP-1, que está muito na moda aí, o pessoal tomando Ozempic, enfim, é um peptídeo. Então, nós somos cercados de peptídeos que controlam a nossa ingestão de alimentos, o nosso crescimento, aspectos reprodutivos, né? Fisiologicamente, isso. Ações endócrinas, elas são controladas por peptídeos. Então, o peptídeo é que sinaliza para o nosso corpo a nossa capacidade de fazer atividades de forma otimizada. É crescimento muscular? É crescimento ósseo? Pegar uma criança de 0 a 4 anos, ela tem um pico ali de crescimento. Depois ela estabiliza, depois ela tem outro pico de 10 a 14, estabiliza, depois tem outro pico até 18, 19, né? E depois estabiliza. Então, os peptídeos, eles controlam as nossas ações biológicas e metabólicas e endócrinas, né? Seja entre as células, né? Ou entre órgãos, de forma muito efetiva. Bom, mas o conceito peptídeo foi introduzido em primeira ocasião para atletas de alto desempenho e para a saúde humana, né? Então, reposição hormonal, utilização de inoculação de peptídeos para pessoas HIV positivas, né? Para reduzir a perda mineral óssea, para reduzir a perda muscular, ou aumentar a massa magra nessas pessoas, né? Que estão acometidas. Ações muito importantes. Isso, né? Por essa enfermidade. Então, de levar as pessoas para a longevidade, né? Os coquetéis aí em relação a idéticos, atletas de alto desempenho que precisam de sustentar aí 100, 120, 130, 150 quilos de peso, de massa muscular magra com 2, 3% de gordura em pré-competição. É muito desafiador. É muito desafiador, só que para uso local e injetável, né? Quando nós partimos para peptídeos na nutrição, então, só para a gente fechar o raciocínio, em termos do ponto de vista cosmético e endócrino, eles já eram amplamente utilizados. Quando nós partimos para a área de nutrição, está aí o desafio, porque oralmente esse peptídeo ele vai ser quebrado como fonte de proteína e aminoácidos, então vai de cada aspecto tecnológico na forma de produção. Para que ele consiga ser absorvido. Né? Exatamente, exatamente. Então, os peptídeos para utilização em dietas, eu creio que o mercado de PET está um pouco mais avançado em detrimento dos outros mercados, contudo, são peptídeos de origem animal, né? Não de origem vegetal, por exemplo. Não, são peptídeos de origem animal que estão impossibilitados de serem utilizados em outras espécies, né? Por exemplo, bovinos e aves é mais Exato, complicado. Né? Seria mais complicado. E mais para consumo humano, né? Isso, exatamente. Então, para aspectos relacionados não só como fonte proteica e de aminoácidos, mas também estabelecimento de saúde, redução de inflamação, no final das contas, longevidade. Quando nós pegamos um peptídeo via oral para nutrição, para otimizar metabolismo, o desafio é muito grande e assusta um pouco, principalmente os nutricionistas, né? Por quê, Felipe? Porque por causa do conceito clássico do que é um peptídeo. O que é uma proteína? A literatura aponta aí que 70 aminoácidos para cima é uma proteína. Mas o GH é um peptídeo e tem 191 aminoácidos. Então, entendeu? É muito confuso. É muito confuso. O que é um peptídeo? É uma fração de uma proteína. A ligação de 2 ou mais aminoácidos unidos por uma ligação peptídica, né? Grupamento amina de um aminoácido, grupamento carboxílico do outro. Sai a água, libera calor, faz a junção covalente entre um peptídeo e outro. O que vai determinar se um peptídeo é bioativo ou não? A sua sequência de aminoácidos, o seu tamanho, a sua capacidade de absorção e metabolicamente o que ele faz. Para ele ser bioativo, ele tem que ter uma atividade biológica. Causar algo. Uma atividade metabólica, exatamente. E o peso, você acabou de citar, qual é a função? Absorção, peso maior ou menor? Sim, o peso molecular, ele está correspondente à capacidade de absorção e metabolização. Gasto de energia para metabolizar. Exato. Isso. Se eu tenho uma molécula menor, ele é absorvido paracelularmente, por diferença de gradiente, né? Dependendo
do que protege esse peptídeo, ou ele pode, vamos dizer assim, passar por transmembrana endoepitelial, né? Ele pode ter essas junções dependendo Sendo mais leve. Sendo mais leve então, em é de tamanho, melhor absorção. De melhor absorção, exatamente, sem gasto energético. Perfeito. Então, só aí nós já temos a diferença das proteínas, né? Porque se for pensar em peptídeos clássicos, a proteína tem que chegar no estômago, ser quebrada, HCl, né? Todas as etapas enzimáticas, para daí então ser convertidas em ditripeptídeos, serem absorvidos principalmente no jejum, quebrado em aminoácidos, esses aminoácidos rearranjarem para ter uma função biológica. E o organismo está gastando energia para isso. O organismo está gastando energia para isso. Corretamente. Exatamente, exatamente. E mobilizando toda uma cadeia endócrina, metabólica e enzimática para essas reações, né? Perfeito. E quando se fornece um peptídeo bioativo via dieta, você já reduz essas etapas, né? Aumentando aquela etapa que nós citamos quando nós falamos anteriormente na energia líquida. Se aumenta a quantidade de energia líquida disponível para o animal metabolizar os nutrientes e a energia oriunda da dieta. Isso se traduz em resultados práticos de produção? Em resultados práticos de produção, sim. Se nós pegarmos aí, vamos citar o principal peptídeo aí que talvez todos tenham conhecimento, que é o IGF-1, né? O hormônio análogo à insulina. Que é produzido pelo organismo do animal. Exatamente, produzido pelo organismo. É fisiológico do animal. Fisiológico. Do animal ou do ser humano, né? Exato, exato. Nós produzimos IGF-1. Não é nenhuma injeção de hormônio. O organismo produz, e se eu me lembro que você me falou aqui antes, via células hepáticas. Exatamente, exatamente. Nós temos aí duas vias clássicas de produção de IGF-1. É a produção de cascata mediante a ação do GH, né? Então o animal está crescendo, as células sinalizam para o hormônio liberador do crescimento, no hipotálamo, sinaliza para a hipófise para liberar o GH, e esse GH forma uma cascata de reações, mas principalmente ele vai no fígado, onde ele tem um receptor que fica nos hepatócitos, que começa a produzir o IGF-1 associado. O fígado precisa ser saudável. Né? Exatamente. Então, a saúde hepática é muito importante. Então, o hepatócito é o principal sítio de IGF-1 para ações endócrinas. Mas o bom resultado é que nós temos também como modular ou como sinalizar, ou como aumentar a produção ou a sinalização de IGF-1 em outros tecidos, né? Por ações paráquinas e autócrinas. Então, o osso pode ser um receptor, a gordura pode ser um receptor, o músculo pode ser um receptor, mas o ponto-chave é o fígado. O fígado é quem vai dar o start de sinalização para o corpo, lógico, mediante genética, nutrição, lógico, tem uma limitação ambiente, para sintetizar ou produzir determinada cadeia de reação. Então, o fígado vai sinalizar para o músculo aumento de entrada de glicose e aumento de entrada de aminoácidos. E o que isso vai se traduzir no final? Aumento de retenção de nitrogênio, aumento de carne magra. Produzir mais carne. Exato, produzir mais carne, que a gente falou aqui anteriormente. Que é o que fecha a conta a importância no final, do GPD. Hoje, 1 grama de GPD nos custos dos frangos hoje próximo aí de R$ 4,50, né? Um frango de R$ 4,50 o quilo, é isso? Isso. É mais de 300 mil, tá? 1 grama de GPD. Em quantas mil aves? Em 100 mil aves. Em 100 mil aves. A cada 100 mil aves, em torno de 300 mil reais por mês. Exato. Se nós formos analisar essa capacidade. Então, se eu aumento esse ganho de carne magra, direto na veia, eficiência de produção associada a custo, impactando naqueles aspectos que nós dizemos de custo alimentar relacionado à eficiência. Essas tecnologias, que são tecnologias, pelo que eu entendo, então, naturais, que o organismo precisa estar saudável para ajudar a saúde do organismo, aí ele ter mais eficiência, que são os peptídeos. É muito distante a adoção da tecnologia hoje em relação às matrizes de outros alimentos? A adoção se paga? É possível utilizar tecnologias como essa? Como você disse, olha, isso aí tem lá em humanos, mas o nutrição animal chegou agora. É viável economicamente? É viável economicamente, tanto do ponto de vista de possibilidade. Poxa, vamos fazer um raciocínio. Se eu estou otimizando a síntese de carne magra, se eu estou otimizando a utilização da energia bruta da dieta, ou seja, eu estou metabolizando mais nutrientes e energia. Melhorando a metabolização. Exato. Se eu estou reduzindo, eu não citei, mas é importante falar,
se eu estou reduzindo a gordura abdominal. Que é ineficiência. Exato. Se eu tô É eu aqui, ó, cheio de gordura abdominal. eu aumento a lipólise e ainda reduzo a síntese de novos ácidos graxos no tecido adiposo. Perfeito. Vira carne. Exato. E se eu melhoro a saúde óssea, eu estou, em última instância, otimizando a utilização dos nutrientes. Então, frango numa dieta bastante densa, né, em nutrientes e energia. Ciclo curto. Ele é hiperglicêmico por natureza. Então, enquanto a glicose nossa está próximo de 100, o frango está 230, 240. E dietas energéticas também, bastante amido. Né? Exato. E o ciclo de gorduras lipoproteicas aberto, diferente dos mamíferos, né? Todos esses aspectos de ciclo curto rápido, eles proporcionam, então, diretamente com a utilização dos peptídeos, a possibilidade de reduzir alguns nutrientes da dieta. Se ele metaboliza melhor, é possível reduzir energia e alguns aminoácidos, tá? Mas, isso é matriz aí? Isso, matriz. É possível estabelecer uma matriz nutricional com a utilização eficiente de peptídeos. Mesmo com as matrizes de enzimas que existem? Sobrepõe as matrizes de enzima. Porque não é conflitante? Não. A enzima, ela vai, como a gente mencionou, ela vai atuar quebrando os nutrientes e melhorando a digestibilidade. Então é colaborativo. Complementar, né? Exatamente. O peptídeo vai pegar, uma vez que esses nutrientes estão disponibilizados e a dieta foi melhor digestível, eu vou utilizá-los para crescimento, para síntese muscular, óssea e reduzir gordura. Né? Melhora a saúde através de nutrientes também. Então é uma colaboração continuada. É uma reação em cadeia, né? Quando a gente for pensar naquele ciclo de feedback. Virtuoso, né? De feedback dos hormônios, é uma relação que ela se complementa. Essa é uma palavra bastante polêmica que você citou, e é um absurdo vir de determinados hormônios, né? Outro dia um cara veio discutir isso comigo, eu disse, rapaz, o Brasil é completamente livre de qualquer uso desse tipo de hormônios ou tecnologias aqui, porque nós não podemos, é proibido. Isso é genética, nutrição e tecnologia, né, Felipe? E sanidade. E sanidade. Exatamente. Peptídeo é tecnologia, é nutrição, é aminoácido, é saúde. Enzimas, a mesma coisa. Não tem nada a ver com reação ou aplicação de tecnologias que existem, por exemplo, em outros países do mundo. O Brasil é completamente 100% free de hormônios, né? Exato. Não é nenhuma relação hormonal em nenhum desses tipos de tecnologia. É simplesmente tecnologia pura sendo aplicada para eficiência alimentar. Exatamente. É isso? Exatamente. É possibilidade de otimização supra ao que os aditivos tecnológicos tradicionais já entregam, né? Para poder, em última instância... Então, paga a conta utilizar peptídeo? Paga a conta. Traz retorno financeiro. Se nós formos olhar só uma matriz clássica aí, lógico, até as matrizes em centros experimentais, elas são um pouco mais agressivas, né? Mas pensar numa matriz conservadora de utilização dos peptídeos, ela vai pagar o peptídeo e ainda retornar aí próximo de 10, nesse cenário atual, tá? No cenário de insumos mais baixos os custos. Isso, 10 a 15 reais por tonelada. Se subir mais, pesa mais. Exatamente. É muita coisa. Isso. Se sobe a utilização de alimentos convencionais e eu estou utilizando uma fonte energética mais cara, vamos dizer assim, ele vai entregar maior retorno financeiro. Eu sei. E é importante de mencionar que essa entrega não é uma redução de dieta por si, como a gente tem nos aditivos clássicos aí, nutricionais. Ela é uma redução de dieta oriunda de uma otimização metabólica. Melhor. Exatamente. Que vai impactar em aumento de GPD. Nós temos aí uma sequência de quase 10 estudos concomitantes, né, que foram sendo relacionados com a aplicação de peptídeos para frangos de corte, vamos dizer assim, mas também para ave de postura. Mas vamos concentrar em frango de corte. De números aí de mais de 1,5 grama de GPD por dia. Em algumas vezes... Utilizando matriz? Utilizando matriz. Em algumas vezes até o dobro disso. Então, são ganhos bastante expressivos e muito significativos para quem trabalha ali na ponta do lápis, né? Muitas vezes a inserção de um aditivo, acho que é importante a gente mencionar isso, mas a inserção de um aditivo, ela pode impactar numa
vamos dizer assim, uma ligeira margem de aumento de custo por quilo de dieta, mas pelo aumento de eficiência que ele entrega, ele reduz o custo alimentar. Ao reduzir o custo alimentar, aliado com aumento de carne magra, paga essa conta facilmente. Paga a conta e retorna de grande valia para a indústria. Eu sei que você... Com qualidade. Com qualidade. Nós vamos chegando aqui na fase final do nosso bate-papo. Logo você vai estar conosco de novo aqui, porque é muito bom conversar com quem tem didática de explicar. Eu que estou do lado de cá, pelo menos tenho um conhecimento básico de nutrição de monogástricos, não aprofundado. Então, para mim, a tua explicação é muito clara, para eu entender um pouco mais o que é o que, né? Sim. Mas, tecnicamente falando, você é um cara que pesquisou muito sobre peptídeos ao longo desses últimos anos, tem se envolvido cada vez mais com o entendimento das tecnologias que estão chegando e, acima de tudo, está preocupado com o bolso de quem está utilizando isso do lado de lá, né? Que Sim. É uma pesquisa aplicada, né? Eu conheço bem o teu trabalho em relação a isso, né? A coisa tem que se pagar. O que você entende que é a maior barreira de adoção dessas tecnologias? O que as pessoas têm que entender mais para adotar melhor essa tecnologia com menos receio de não desenvolver isso dentro do campo? A grande barreira, a meu ver, existem algumas, mas a grande barreira é o nutricionista, muitas vezes, não conversar com o frigorífico. Isso é muito importante, essa conversa, né? Porque muitas vezes o nutricionista às vezes está preocupado em reduzir o custo de ração com atendimento das exigências nutricionais. Mas você me disse, por exemplo, que se usar dieta com matriz, pode ser que reduza isso. Às vezes ele está satisfeito com isso. Sim, às vezes ele está focando só na redução de custo. Então, se ele tiver redução de custo associada a aumento de ganho de peso, de carne magra, é muito importante. E isso ele vai ver no frigorífico? Isso ele vai ver no frigorífico. Então, já que é um setor que já mensura, eu já tenho a mensuração dos lotes, né? Eu creio que deve ser um pouco diferente de outras espécies, mas a avicultura ela mensura muitos dados. E até porque as genéticas são muito parecidas, Exato. É melhor de se mensurar. Exato. É muita acurácia, né, nessas avaliações. Então, já que ele mensura, vamos dizer assim, é mais visível a adoção de uma tecnologia ou outra. Então, um dos pilares seria esses dois setores conversarem, tá? O aspecto de aumento de carne magra e o aspecto de redução de custo de dietas, ou melhor dizendo, associar o custo da dieta à eficiência biológica, que nada mais é do que o custo alimentar. Observarem o custo alimentar que você tem hoje. Já que seu fator de decisão é custo, então olha o custo alimentar. Que está envolvido com o custo de produção do Exatamente, exatamente. Outro fator é mitigar um pouco o conceito, né? É um conceito disruptivo da utilização de peptídeos bioativos de forma oral nas rações. Quando eu falo de forma oral, porque começou com a utilização em humanos de forma aplicada, né? Com injeções. Exatamente. Então, a meu ver, as barreiras são essas. É o setor de produção conversarem entre si, mensurar, darem, vamos dizer assim, uma oportunidade de visualizar em loco a capacidade que os peptídeos têm em transformar resultado em retorno financeiro. Isso é muito importante ser mensurado. E outro aspecto da barreira é o conhecimento. Sempre vai ser. Como toda nova tecnologia, apesar de um conceito já pré-estabelecido, como toda nova tecnologia, tem barreiras, tem aspectos de desafio, tem aspectos ligados à forma física das rações, à caracterização dessas moléculas que estão no mercado, a fonte é muito importante, né? Se é uma fonte de origem animal, vegetal, o que protege esses peptídeos, como você garante que eles sejam absorvidos, qual que é meu fator de mensuração, tá? Eu vou incluir, o que eu meço? Aonde eu tenho que olhar? Aonde eu tenho que olhar? E verificar as pesquisas. As pesquisas apontam que os peptídeos são absorvidos de forma hepática, aumentam a expressão gênica de proteínas que vão aumentar a produção de IGF-1. O que as pesquisas estão dizendo? Elas apontam para isso? Para o aumento de IGF-1? E qual que é a cascata do aumento de IGF-1? É o aumento das variáveis produtivas?
Se as pesquisas apontam para isso, lógico, aliado à idoneidade dos pesquisadores, do grupo, Perfeito. ou da forma com que isso é feito, e aqui no Brasil a gente tem isso sobrando, graças a Deus, e eu tive a oportunidade, eu falo que Deus foi muito bom comigo, porque eu saí lá do interior de Minas e tive a oportunidade de conviver com os melhores, vamos dizer assim, né? Tanto em Viçosa como em Lavras, para o setor de avicultura, são duas instituições muito renomadas, né? Sem dúvida. Que a gente tem a oportunidade de conviver com as pessoas que escreveram os livros que você estudou, né? Ali na graduação e utilizou como base, isso é muito importante, tá? A meu ver, são esses dois pilares. Bom, esse primeiro bate-papo nosso, acho que a gente já levantou um assunto bastante interessante. O tema é complexo. O tema é complexo. Vamos falar mais sobre isso em próximos bate-papos aqui, Felipe. Sim. Eu quero tê-lo conosco aqui mais vezes. E quem sabe criar aqui um espaço dentro do nosso canal para que você possa fazer pílulas e dicas a respeito disso, que eu acho que vai ser de bastante valia para todo mundo. Eu queria agradecer enormemente a tua disponibilidade de falar conosco aqui hoje. A gente estava tentando ajustar essa agenda de viagem tua, às vezes viagem nossa, Sim. Tempo de estar aqui. Então, obrigado do fundo do coração por abrir um pouco mais o teu conhecimento aqui. E, acima de tudo, de uma pessoa que tem trabalhado com tecnologias há muito tempo, com várias empresas diferentes, né? Isso dá uma amplitude de conhecimento para você muito grande. Então, muito obrigado pela tua disponibilidade em relação a isso, tá? Sim. Eu que agradeço o levantamento do tema e fico aqui à disposição sempre. E eu acho que é importante, Ed, fazer o convite também para os amigos nutricionistas, sanitaristas de Monogasco a vir, né, conversar também. Você tem um WhatsApp que você pode colocar aqui à disposição para quem quiser falar com você? Sim. Qual que é o DDD e o telefone? É o DDD 38, tá? É lá do norte de Minas. Ei, lugar bom. Bom, eu sou um quarto mineiro, meu avô era mineiro. Lá da beira do Rio São Francisco. Ei, velho então, Chico. DDD 38 99864 3655. Bom, eu acho que com esse contato consegue falar com o Felipe e trocar um pouco mais de informação. Sim. Fora isso, a gente tem aqui o canal que vocês podem mandar as perguntas e a gente direciona para o Felipe. Acho que o Felipe vai estar em breve aqui fazendo algumas inserções, pílulas e mesas técnicas de bate-papo acerca desses assuntos. E, de novo, é sempre bom conversar com quem bebe informação na fonte, né? Então, a gente está conversando com uma pessoa dessas aqui hoje, que é o Felipe. Felipe, obrigado do fundo do coração, desejo muito sucesso. Eu que agradeço. E acelerador com tudo nas pesquisas e nos projetos que você tem aí, que Deus te dê sempre essa disposição e vontade que você tem de transmitir, adquirir e transmitir o conhecimento. Porque não adianta adquirir e não transmitir, né? Exatamente. A gente não é uma ilha, né? Exatamente. Obrigado, viu? Do fundo do coração. Um abraço. Valeu, Felipe. Com isso a gente termina mais um Imbracast. Vejo vocês na próxima com mais informações importantes. Se você gostou, clica aí no joinha, no sininho aí também, ativa ele se você ainda não está inscrito no canal e ajude a gente a transmitir mais informação que é útil para o sistema produtivo e para as pessoas que buscam coisas relevantes no seu dia a dia aqui no setor do monogástrico, em termos de aves, bovinos de corte e leite, futuramente postura. A gente está aqui para difundir informação e tecnologia através do Imbracast, aqui direto de um estúdio em Jaguariúna. Um abraço a vocês, fiquem com Deus. Até a próxima.